Trouxe uma palavra e comecei a falar sobre. Fecha as portas aí. Comecei a falar sobre consagrados a Jesus. Como ser uma pessoa consagrada a Jesus. E eu falei algumas características de uma pessoa que é consagrada a Deus. Falei que aquele que é consagrado a Deus, ele é consagrado no corpo. O corpo dele é para adorar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, é para louvar a Deus. Eu falei que uma pessoa consagrada, ela tem os olhos fixos em Jesus, os seus pés andam nos caminhos do Senhor, as suas mãos estão sempre prontas para fazer o bem, e ela tem cuidado com aquilo que sai da boca dela, com aquilo que ela fala, com aquilo que ela profere. E também uma pessoa consagrada a Deus, ela consegue dominar sobre seus pensamentos. Hoje eu quero estender um pouquinho essa palavra, falar um pouquinho mais da importância de você ser uma pessoa consagrada a Deus. Então, só para lembrar, a palavra consagração, sagrado, significa uma pessoa dedicada, uma pessoa separada, uma pessoa que se entregou a Deus. Consagração significa ter uma vida dedicada a Deus. Por que nós devemos ter uma vida dedicada a Deus? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Por que eu e você, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos filhos de Deus, que nos dizemos servos do Senhor, por que eu e você devemos ter uma vida consagrada a Deus? Primeiro, você deve ter uma vida consagrada a Deus, porque o diabo, ele quer te destruir. Olha o que diz lá a Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vamos lá, então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz aí a Bíblia aí. Tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Olha só, o diabo, que é o nosso adversário, ele anda como um leão, rugindo como um leão, à procura de quem ele possa devorar. Então olha só, por que eu e você devemos ter uma vida consagrada a Deus? Porque o diabo, o inimigo, ele luta contra eu e contra você. O diabo, ele não está preocupado com as pessoas que estão longe de Deus. Sabia disso? O diabo, ele não está preocupado com aquelas pessoas que não têm uma vida consagrada a Deus, que não entregaram a sua vida a Jesus. Por quê? Porque essas pessoas, infelizmente, elas já estão debaixo do domínio de Satanás. Agora, eu e você não. Eu e você, o diabo nos enxerga como adversários. Por quê? Porque nós somos cristãos, nos declaramos cristãos. Nós somos filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Amém. Então você é o alvo do diabo. Você é o alvo do inimigo. É contra você que ele quer lutar. Você sabe por quê? Porque você é uma ameaça ao diabo. Olha para a pessoa do seu lado, fala para ela, você é uma ameaça para o diabo. Amém. O diabo te odeia. Uma vez eu... Glória a Deus! Uma vez eu fui fazer uma connect na casa de uma mulher que eu nem conhecia, os irmãos que levaram a gente lá, na época era célula, né? E aí, estava só o marido, a mulher não estava, e eu achei meio estranho, o ambiente estava muito pesado. Nós começamos a célula, começamos a adorar a Deus, e daqui a pouco a mulher passou o corredor lá para o fundo da casa. O marido dela estava meio desesperado assim, e daqui a pouco nós adorando a Deus, daqui a pouco dá um grito lá na cozinha assim, nós estávamos na sala, a cozinha ficava no fundo, um grito bem forte. Aí eu olhei para o pessoal que estava me acompanhando, as irmãs já regalaram um zoião desse tamanho assim. Aí eu falei para elas, vai lá buscar.
Aí as irmãs foram lá pegar lá a mulher estava endemoniada. Aí quando as irmãs estavam trazendo a mulher, o demônio manifestado, o demônio olhou para mim e falou assim: eu te odeio. Eu falei: ainda bem. Ainda bem que você me odeia, porque você fala que você gostava de mim, né? Mas estava feio, né? Mas olha só, por que o diabo não gosta de você? Por que o diabo não gosta de cristãos consagrados? Por que você tem que ser um cristão consagrado a Deus? Porque o diabo ele não gosta de pessoas consagradas, porque você foi chamado por Deus para destruir e desfazer as obras do diabo. O diabo olha para você como um adversário. O diabo olha para você como uma ameaça para ele. Porque se você é um cristão separado, se você é um cristão consagrado a Deus, o diabo não tem poder sobre você. Quando você olha para o diabo olha para você, você declara em nome de Jesus: sai, o diabo tem que sair, ele tem que te obedecer. Amém. Porque você está debaixo da poderosa e onipotente mão do Senhor. Agora, se você é um cristão que não tem a sua vida consagrada a Deus, você vai ser gato e sapato na mão de Satanás. Vou falar um pouquinho mais forte. Você vai comer o pão que o diabo amassou. Porque crente que não é consagrado, o diabo faz ele gato e sapato. Olha só, o apóstolo Pedro está dizendo aqui: olha, o diabo fica ao nosso derredor, procurando quem está dando brecha, procurando quem não é consagrado, procurando quem está aí vacilando para ele poder destruir. Olha o que diz lá em João capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Aqui você sabe de cor, né? Olha o que diz aí: o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. É isso que o diabo quer. Você. O diabo quer roubar, o diabo quer matar e o diabo quer destruir. Então, quando você tem uma vida consagrada, o diabo não pode tocar em você. Amém. Aleluia. O apóstolo João, ele diz: aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Aquele que tem uma vida consagrada a Deus, o diabo não pode tocar em você. Aleluia. Por isso que você tem que ser consagrado a Deus. Porque o diabo, ele vive querendo te destruir. O diabo, ele vive querendo acabar com a sua vida. O objetivo do diabo é que você não seja uma pessoa abençoada. O objetivo do diabo é que você não seja uma pessoa próspera. O objetivo do diabo é que você não seja uma pessoa feliz. O objetivo do diabo é que você não seja uma pessoa alegre. O objetivo do diabo é que você não seja uma pessoa saudável. O objetivo do diabo é que você sofra. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar: essa pessoa é crente mesmo? A vida dela está pior que a minha. Então você tem que se consagrar a Deus. Segunda coisa, porque acabei de falar, aquilo que é consagrado a Deus, o diabo não pode tocar. O diabo não pode tocar em pessoas consagradas. Aquilo que é consagrado a Deus, o diabo não pode tocar. O que diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz: quanto a vós, mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do Amém. Olha só, quem é consagrado, o Senhor guarda você de Satanás. Satanás não pode tocar na sua vida. 1 João 5,18. Olha o que diz aí: sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Aleluia. Glória a Deus. Você é consagrado a Deus, já pode tentar de todas as formas. Mas ele vai cair por terra. Amém. Você não permite. Eu já vi testemunhos. E a Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego,
Nabucodonosor fez uma estátua e queria que todos os seres daquela época que estavam debaixo do seu reino se prostrassem diante daquela estátua e adorassem a estátua dele como Deus, como se fosse um Deus. E do lado da estátua tinha uma fornalha de fogo ardente. E Nabucodonosor falou: olha, quem não se dobrar diante da minha estátua vai ser lançada naquela fornalha de fogo. E ele falou: quando der o sinal, todos se dobrarão. E aí, quando foi dado o sinal, 3 rapazes ficaram de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí chegaram neles e falaram: olha, se vocês não se dobrarem, vocês serão jogados naquela fornalha. Aqueles jovens eram 3 jovens consagrados a Deus. E eles falaram: olha, nós não nos dobramos perante estátua de rei e perante Deus nenhum. Nós só nos dobramos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Deus. E não existe Deus maior do que Ele. Nós não nos dobramos diante disso. E aqueles soldados falaram: se vocês não se dobrarem, nós vamos jogar vocês. Eles falaram: vamos jogar. Pegaram os 3, jogaram dentro daquela fornalha. A Bíblia diz que aqueles soldados que foram jogar os 3 dentro da fornalha, eles, só de chegar perto, eles já morreram queimados, porque o fogo era tão forte. E quando eles foram jogados dentro daquela fornalha, que eles olharam lá dentro, estavam lá os 3 e mais um. Aleluia. Aqueles 3 jovens caminhando no meio do fogo. Por quê? Porque aquele que é consagrado a Deus, o maligno não toca. Aleluia. Tinha um anjo ali junto com eles. Tempo atrás eu ouvi um testemunho de um ex-satanista. Esse satanista, ele foi numa igreja e chegou lá naquela igreja, eles foram para destruir, e tinha um grupo de louvor consagrado a Deus, estavam adorando a Deus. Ele caiu endemoniado lá e não viu mais nada. Ele tinha um contato com um demônio que ele andava junto com ele, tinha um demônio de estimação, era o protetor dele. Quando ele procurou o demônio já estava lá na esquina. E ele ficou lá na igreja. E aí ele ficou, os irmãos expulsaram o demônio dele. E ele ficou irado com aquilo e falou: eu vou acabar com esse pastor. Aí marcou um dia de conversar com o pastor e fez um trabalho para destruir a vida do pastor. E nesse dia que ele marcou de conversar com o pastor, ele chegou lá e falou: depois desse trabalho aqui, esse pastor já era. Aí ele marcou lá, ele tinha marcado o horário, aí chegou no horário, a secretária do pastor, ele foi até a igreja, a secretária do pastor falou para ele: ó, o pastor teve um problema, vai atrasar um pouquinho. Ele falou: beleza, já sei o que é, fica tranquilo. Ele achou que o pastor não ia aparecer, porque o trabalho que ele fez era muito forte. Passou alguns minutos, o pastor chegou, e ele ficou impressionado, porque ele falou: pô, mas esse trabalho aqui era para acabar com a vida dele. E aí ele conversou com o pastor algumas coisas, marcou outra data e falou: agora eu vou acabar com esse pastor. Fez um trabalho mais forte, chamou outros amigos dele lá para fazer um encantamento. E aí ele foi, falou: desse ele não escapa, que nenhum nunca escapa disso. Quando chegou na hora, a secretária falou: ó, o pastor teve um problema meio grave aí, mas ele falou que ainda vai te atender. Aí ele falou: é mesmo? É. Ficou lá esperando, passou 1 hora, 2 horas, daqui a pouco chega o pastor com a roupa rasgada, suja. Ele falou: eu sofri um acidente de carro e por isso que eu atrasei, você me desculpa, tal. O meu carro deu perca total, mas graças a Deus só sobrou a parte que eu estava. Glória a Deus. A parte onde eu estava sentado não aconteceu nada, mas meu carro acabou, deu perca total. Graças a Deus eu também não me machuquei. Ele falou que naquela hora ele levantou e saiu, falou: não quero conversar com você. Ele foi sair, o pastor trancou a porta, colocou as mãos sobre ele e aquele jovem caiu endemoniado. Ficaram ali na sala e quando ele acordou, tinha quebrado a sala inteira. Mas aquele dia, aquele jovem foi liberto,
a influência dos demônios. Ele mesmo conta, ele fala, o trabalho que nós fizemos era para ele morrer, mas aquele que é de Deus, o maligno não. Vi um outro testemunho também que eu achei poderoso. Foram fazer um ex-feiticeiro foi fazer um trabalho no cemitério, e lá no cemitério eles usam, né? Às vezes eles vão fazer trabalho, eles usam partes de corpos humanos. Não estou querendo te impressionar não, meu irmão, estou querendo só trazer aqui, explicar para você quanto uma pessoa consagrada o diabo não pode tocar. Aleluia. E eles estavam fazendo um trabalho, eles precisavam desenterrar ali, e aí eles foram numa isso está na internet, você pode procurar lá também que você vai ver. Eles foram num túmulo para desenterrar lá, e lá tinha uma mulher. E quando eles foram começar a desenterrar, o demônio apareceu para ele e falou: ó, esse não. Ele falou: como não? Está fácil aqui, enterrou faz poucos dias. Esse não. Aí eles quiseram questionar o porquê não. Ele falou: porque essa mulher pertencia ao lá de cima, então eles não podem mexer, tem que ser outro. Olha só, quando você é uma pessoa consagrada a Deus, até quando você morre, o diabo não pode tocar nos seus ossos. Aleluia. Então, ser consagrado a Deus é importante. Terceiro, por que eu tenho que ser consagrado a Deus? Porque corremos o risco, olha só, de termos coisas consagradas a demônios em nosso poder. Você pode correr o risco de ter dentro da sua casa alguma coisa que é consagrada a demônio, e isso se torna um ponto para o demônio agir na sua vida. Josué, a Bíblia diz isso, olha só, Josué capítulo 7, versículo 1, olha o que diz aí. Josué capítulo 7, versículo 1. Mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do anátema, daquilo que era maldição. Anátema significa maldito, maldição. Pois Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu contra os israelitas. Olha mais para frente aí, capítulo 7, versículo 19. Olha o que diz aí. Então Josué disse a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, confessando perante ele: declara-me agora o que fizeste e não escondas de mim. Aqui a Bíblia fala dos filhos de Israel. Eles foram para eles tinham acabado de vencer uma batalha, derrubado as muralhas de Jericó. E Acã, ele viu lá uma estátua, uma imagem de um Deus ali do pessoal daqueles moradores de Jericó. E ele pegou aquela estátua para ele, e o Senhor tinha falado: olha, não pegue nada, porque tudo que tem aí é maldito, tudo que tem aí é consagrado a demônios, a outros deuses. E Acã, ele pegou aquela estátua, escondeu, levou consigo. E logo eles foram para uma segunda batalha, uma segunda guerra, onde a cidade que eles iam entrar era muito menor do que Jericó, muito mais fácil de vencer, muito mais fácil de conquistar. E quando eles chegaram lá, eles foram parcialmente derrotados. E aí Josué não entendeu, porque Deus já tinha prometido para eles que eles iam vencer todas as lutas, todas as batalhas que eles tiveram. E aí Josué foi orar, ele foi perguntar ao Senhor por que eles tinham perdido aquela batalha. Aí Deus falou: olha, no meio de vocês tem um anátema, tem algo que é maldito, tem algo que não deveriam estar aí. O que aconteceu? Josué então começou a procurar, pedir para o Senhor quem que tinha feito aquilo, e caiu na casa de Acã. E aí Josué vem e fala: olha, o Senhor mostrou que é você, o que é que aconteceu? E quando ele se explica para Josué, ele mostra lá aquela estátua que era consagrada a demônios.
Então olha só, hoje, irmãos, olha aqui, presta atenção no que eu vou falar para você. Nós vivemos dias terríveis. Se você não tiver um discernimento espiritual, se você não viver uma vida consagrada a Deus, o diabo, ele tem enganado muitos cristãos. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E a Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas, se levantariam muitos enganadores. E essas pessoas induziriam muitos cristãos ao erro. E se você não é uma pessoa consagrada, muitas vezes você vai ter coisas malignas dentro da sua casa e achando que aquilo é bonito. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu comprei um vaso de flor para minha esposa, um vaso bonito, tinha uma avicultura. Dei para minha esposa pegou e colocou do lado da cama. O criado dela colocou lá aquele vaso. Um vaso de barro, mas era bonitinho. E aí, dentro de uns dias, nós começamos a sentir umas coisas estranhas dentro de casa. Minha filha era pequena ainda, ela não conseguia dormir, estava assustada, chorando. À noite, minha mulher começou a ver coisas dentro de casa, ouvia barulhos, um negócio meio estranho. Até que um dia ela acordou assustada e viu um demônio. Eu comecei a ter sonhos estranhos. E ela acordou assustada, disse que tinha visto um demônio. Eu na minha casa, eu sempre oro e eu declaro: demônio não entra dentro da minha casa. Minha casa é lugar de anjos. Minha casa é lugar do Espírito Santo de Deus. Amém. Aí eu fui orar. Eu falei: Senhor, eu tenho declarado que aqui em casa demônio não entra. Por que tem um demônio aqui dentro da minha casa? Por que esse demônio está entrando aqui, se aqui está proibida a entrada de demônios? E o Senhor falou para mim: tem algo que é consagrado a demônios dentro da sua casa. Essa é a brecha que ele está entrando. Eu falei: o que é, Senhor? Na hora o Espírito Santo me mostrou que era aquele vaso. Peguei aquele vaso, fui lá fora, quebrei ele, orei, quebrei toda a influência do diabo, de perdão por ter deixado aquela ponto de contato do demônio na minha casa. Aquele dia em diante, a paz voltou a reinar dentro da minha casa. Glória a Deus. Estou falando isso de experiência própria. Tem tantas coisas que você pega que muitas vezes foram consagradas a demônios, e se você não tem uma vida consagrada a Deus, você acha que isso é normal. Deixa eu te falar, sabe, até o dinheiro que você tem aí no seu bolso pode ter sido consagrado. Quem garante que essa nota que está aí no seu bolso aí não foi consagrada num terreiro de macumba, não foi consagrada a demônios num prostíbulo, não foi consagrado a demônios numa boca de fumo, não foi consagrado a demônios num ritual satânico? Quem garante isso? Não foi, alguém não pagou para que outra pessoa morresse? Quem garante isso? E essa nota circulou e chegou na sua mão. É forte. É por isso que você tem que ter uma vida consagrada a Deus. Porque quando você tem uma vida consagrada a Deus, você consegue discernir quando você está sofrendo ataques de Satanás. Então quem é consagrado a Deus, ele não corre risco de ter brechas de demônios na sua casa para tentar destruir. Quarta coisa que você deve saber, é importante, que quando nós somos consagrados a Deus, aquele que é, ou aquilo que é consagrado a Deus, aquela pessoa que é consagrada a Deus, cresce e produz vida. Se você é uma pessoa consagrada a Deus, a sua vida está fadada ao crescimento. Aleluia. Porque Deus é o autor da vida. Jesus disse aí em João 10:10, eu sou. O que Jesus está dizendo? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham o quê?
vida. E uma vida abundante. Então, quando você consagra a sua vida a Deus, você tem vida. E essa vida é uma vida abundante, cresce. Até no meio das dificuldades, dos problemas, Deus vai fazer com que essas coisas colaborem para o seu bem, colaborem para o seu crescimento. Então, olha só, quando você é consagrado a Deus, Jesus está dizendo: olha, vocês têm vida abundante. Eu quero profetizar nesses dias sobre a sua vida, a vida abundante de Deus, em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa consagrada ao Senhor, todas as áreas da sua vida, você é abundante em nome de Jesus. Agora, é importante você saber o seguinte: como que eu me consagro então, pastor, a Deus? Muitas vezes você acha que é consagrado, mas não é. Tem muita gente que se consagra a uma pessoa. Às vezes você é consagrado, tem gente que é consagrada ao marido, tem gente que é consagrada à esposa, tem gente que é consagrada ao trabalho, tem gente que é consagrada ao dinheiro, tem gente que é consagrado a coisas. Mas você tem que ser consagrado a Jesus. Aleluia. Você se consagra a Jesus, a uma pessoa. Quando você entregou sua vida a Jesus, você tomou uma decisão de se consagrar a Ele. Entregar a vida a Jesus, você está dizendo: Senhor, a minha vida é tua, eu me consagro ao Senhor, eu entrego. Se você teve uma conversão verdadeira, você declarou isso: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. O que é entregar a sua vida a Jesus? Se consagrar a Ele. Eu sou teu. Então, você tomou uma decisão de se consagrar a Ele, de ter uma vida pautada na vontade de Deus. Quando você entregou sua vida a Jesus, você está dizendo para Ele: Senhor, a minha vida agora é tua, faça aquilo que o Senhor quer. Eu estou aqui para te obedecer, eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu estou aqui para fazer não a minha, mas a vontade do Senhor. Agora, tem muitos crentes que não entendem isso. Eles disseram que entregaram a sua vida a Jesus, mas estão consagrados a outras coisas. Não tem uma vida totalmente consagrada a Jesus. A minha vida é consagrada a isso e depois a Jesus. Não existe isso. Ou você é consagrado a Jesus, ou você não é. Aleluia. Por isso que Jesus diz: amar. Qual que é o primeiro mandamento? O maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Isso é consagração. Quando você ama a Jesus acima de qualquer coisa. Eu sempre falo para os irmãos, às vezes eu sempre falo para mim, até para minha esposa, eu falo: olha, primeiro na minha vida é Jesus. Primeiro na minha vida é Jesus, depois as outras coisas. Depois a minha esposa, depois os meus filhos, depois o meu trabalho, depois a igreja, depois a... Jesus tem que estar acima até mesmo da obra, até mesmo da igreja. Até mesmo do que você faz, você tem que ser consagrado a Ele. Então, consagração não é um momento assim: eu vou fazer uma consagração hoje. Eu me consagrei no dia. Não, consagração não é um momento. Consagração é para a vida inteira. Você tem que ter uma vida consagrada a Jesus. Você amar a Deus acima de todas as coisas. Isso, você não se consagra a Jesus apenas para ter uma vida santa. Você não se consagra a Jesus apenas para ter uma vida correta, mas você se consagra a Jesus para desfrutar das bênçãos de Deus. Amém. Você se consagra a Jesus para viver o mesmo propósito que Ele viveu, para cumprir o
propósitos que Ele deu para você aqui nessa terra. Amém. Amém. Agora, quem é consagrado a Jesus, ele vive em harmonia com Ele. Quem é consagrado a Jesus, vive em desarmonia com o mundo. Amém. Não tem como você dizer que é consagrado a Jesus e você andar em harmonia com o mundo, praticando as coisas do mundo. Não tem como. Acabamos de ler aqui em João, falando que aquele que é consagrado a Deus, ele não vive pecando. Aquele que peca, pode ser que não conhece a Deus. Porque quando você se consagra a Jesus, Jesus te livrou do mundo, te livrou do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre você. Então você não pode dizer que é consagrado a Jesus e viver uma vida que agrada o mundo. Viver uma vida que ou você agrada a Deus ou você agrada o mundo. Não tem como se agradar os dois. Porque os dois são opostos. Não tem como. Se o mundo está feliz com você, pode ser que você não está consagrado realmente a Deus. Agora, se o mundo olha para você e te detesta, aí sim você é uma pessoa consagrada a Deus. Não estou falando que as pessoas, você deve viver em desarmonia com as pessoas. Estou falando que as pessoas têm que olhar para você e ver Deus na sua vida. Aleluia. Estou falando que você não deve praticar coisas que vão contra os princípios da palavra de Deus. Você não pode praticar coisas que vão contra aquilo que você crê que Jesus ensinou, que a palavra de Deus ensina. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 11. Tiago 3, 11. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água salgada, água amarga? Será que pode? Tem como? Não. Tem como da torneira que nós bebemos água aqui, abrir uma torneira aqui e sair água doce e depois sair água da praia? Não tem como. Também não tem como um cristão dizer que é consagrado a Deus e viver como as pessoas do mundo vivem. Não tem como. Tem uma frase que diz assim: você vai ser amanhã o que você faz hoje. Você vai ser amanhã o que você faz hoje. Hoje Deus está te chamando para você ser uma fonte de águas vivas na vida das pessoas. Deus quer que da sua vida jorre somente uma fonte. Amém. A fonte de águas vivas. Agora, quais são os sinais de uma pessoa consagrada a Deus? Primeiro, ela tem intimidade com Deus. Uma pessoa consagrada a Deus, ela tem intimidade com Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, quem é a primeira pessoa que você corre atrás para buscar ajuda? Uma pergunta para você. Você está passando por um perrengue, por uma dificuldade, por um problema. Quem é a primeira pessoa que você corre atrás para buscar ajuda? Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu chefe, seu amigo. Quem é a primeira pessoa que você pensa? Quem é consagrado a Deus vai buscar Jesus. Quem é consagrado a Deus, primeira pessoa, sabia que é pecado, olha aqui para mim, é pecado você buscar ajuda em outras pessoas antes de você buscar Deus? Pecado. Quando você, a solução para o seu problema, para a sua dificuldade é uma pessoa e não Deus, tem alguma coisa errada. Isso é sinal de incredulidade. Você corre direto nas pessoas porque você muitas vezes não acredita que Deus pode fazer. Você não acredita. Isso é muito comum. Às vezes os irmãos chegam em mim e falam: pastor, ora por mim, que está acontecendo isso, aquilo e aquilo outro, eu estou precisando. Aí eu pergunto para a pessoa: você já orou, irmão? Não. Eu falo: então vai orar primeiro. Ore primeiro, depois a gente ajuda. Mas ore primeiro, pergunte para o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas na sua vida que
Deus quer te mostrar. Depois que acontece na sua vida, que Deus quer, nada na sua vida acontece por acaso, tudo tem um propósito. Deus quer mostrar, Deus quer te revelar, Deus quer trazer. Então, quando você é consagrado a Deus, você tem intimidade com Ele, tudo que acontece na sua vida, Ele vai te revelar o porquê disso. Ele vai te mostrar o para que você está passando por isso. Então, lutas, dificuldades, tribulações, dores, sofrimentos, sempre Deus vai estar, geralmente Deus está tratando alguma coisa na nossa vida, quando nós somos consagrados. Agora, quando você não é consagrado, pode ser que é o diabo que está agindo ali. Então você precisa ter intimidade com Deus, ouvir de Deus, por quê? Porque Deus vai te dar a saída, Deus vai te dar a solução, Deus nunca vai te deixar na mão. Amém. Aleluia. Qual que é o conselho? Qual que é o problema que você está enfrentando hoje? Qual que é a dificuldade que você está enfrentando hoje? Busque em Deus, fale com Ele. Aleluia. O Senhor vai fazer na sua vida nesse dia. Glória a Deus. Segunda coisa, o segundo sinal de uma pessoa consagrada, ela tem discernimento. Ela tem convicção da vontade de Deus. O que é discernir? Discernir é ter convicção da vontade de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa se há clareza ou não. O que importa é que a vontade de Deus vai prevalecer sobre a sua vida. Olha o que Paulo ele foi um servo do Senhor que passou por várias adversidades. Mas olha o que ele fala ali em Romanos capítulo 8, versículo 38. Olha o que diz aí. Romanos 8, 38. Olha o que diz. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, vai passar, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A pessoa consagrada, ela tem discernimento. Eu posso estar passando por uma dificuldade terrível, por um problema terrível, mas Deus está no controle da minha vida. Aleluia. Ela olha para a dificuldade, para o problema, por mais difícil que seja. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Ela tem discernimento, ela sabe discernir quando é um ataque de Satanás, quando é um tratar de Deus na vida dela. E quando é um ataque de Satanás, você se levanta. Quando é um agir de Deus, você clama. Olha aqui. Muitas vezes, por você não ter discernimento, você pode estar achando que determinadas coisas que estão acontecendo na sua vida é Deus e é o diabo. E aí você está orando, pedindo, e Deus está falando: só repreende, só se levante contra. Só exerça autoridade. E você está lá, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Você está prostrado de joelho, clamando por misericórdia. Deus está falando: levanta, dá uma ordem, dá uma palavra de comando, manda isso embora. Aleluia. Então, quando você é consagrado, você tem discernimento das coisas espirituais. Tem gente que não tem discernimento e trata as coisas espirituais como coisas normais, naturais. E o diabo está lá, ó, chicote para cima dele. O diabo descendo o cacete, descendo. E a pessoa está lá: oh Deus, trata mais, Deus, trata mais, Deus. Trata o quê? Deus não está nesse negócio não. Deus está falando: filho, eu tenho bênção. Filho, eu tenho coisas boas para você. Aleluia. Os meus pensamentos para você são de coisas boas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que nem subiu no coração, no seu coração, é as coisas que eu tenho preparado para você. Filho, a minha vontade para você é boa, perfeita. Amém. Agradável. Então, uma pessoa consagrada, ela consegue discernir. Terceira característica de uma pessoa consagrada: renúncia. Uma pessoa consagrada, renúncia nos fala de valor. Diante de uma escolha, você deve escolher aquilo que te dá valor. Então, o que você tem valorizado na sua vida nesses dias? As coisas de Deus ou as coisas do mundo?
Então uma pessoa consagrada, ela renuncia a tudo aquilo que vai afastar ela de Deus. Não importa o que seja. Uma pessoa consagrada, ela não aceita nada na vida dela que afasta ela de Deus, que vai tirar ela da presença de Deus. Renúncia tem a ver muitas vezes com negar o meu desejo e cumprir a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus vai contra a sua, muitas vezes, não às vezes não, muitas vezes a vontade de Deus vai contra a sua vontade. Muitas vezes aquilo que você pensa que é bom para você, Deus vai falar assim: não, meu filho, não aceite isso. Mas Senhor, isso aqui é muito bom. Mas Senhor, essa moça aqui é muito bonita, é aquilo que eu sempre sonhei. E Deus fala: não, isso aí lá na frente vai te prejudicar. Mas Senhor, esse rapaz aqui, nossa, ele é maravilhoso. E Deus está falando: não, tem algo melhor para você. Mas Senhor, essa porta de emprego aqui, eu estou precisando, Senhor, essa porta de emprego aqui abriu, foi a primeira que abriu, eu já orei, eu já pedi, essa porta abriu, mas essa porta de emprego, filho, vai tirar você da minha casa, você não vai poder estar mais nos cultos, você não vai poder estar mais... Mas Senhor, é a primeira que apareceu, e eu estou precisando muito mais, meu filho, isso vai só te fazer mal. E aí você tem que escolher. O que você dá valor? Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a vontade de Deus vai contra os nossos desejos. E você tem que estar atento a isso, porque assim, eu e você, nós conseguimos enxergar somente o aqui e agora. Deixa eu te falar uma coisa, daqui meia hora você não sabe o que vai acontecer com você, você não tem nem noção. Você espera sair daqui, chegar na sua casa, comer um macarrão, depois assistir alguma coisinha e dormir. É isso que você espera, mas você não sabe se é isso que vai acontecer. Não! Por isso que nós devemos confiar nele, por quê? Porque Deus, ele vê o daqui meia hora, Deus vê o daqui 2 horas, Deus vê o amanhã, Deus vê o depois da manhã, Deus vê daqui 1 mês, Deus vê daqui 1 ano, Deus vê daqui 10 anos, Deus vê daqui 20 anos, e Deus vê para a eternidade. Então renúncia, quando Deus fala para você, isso não, você deve confiar. O crente consagrado, ele confia, ele fala: coloquei a minha vida na sua mão, Senhor, então eu vou confiar. Porque quando Deus está falando para você determinadas coisas não servem para você, é porque Ele sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim para você. E muitas vezes nós vamos contra a vontade de Deus para as nossas vidas, e aí a gente só toma a cabeçada. E aí a gente atrasa, muitas vezes, o processo de bênção de Deus nas nossas vidas. Então renúncia tem a ver com muitas vezes você vai ter que negar o seu desejo para cumprir com a vontade de Deus. Uma pessoa consagrada, ela muitas vezes abre mão da sua vontade para cumprir com a vontade de Deus. Quarto, a pessoa consagrada, ela é odiada pelo mundo. Eu já falei, aquele que quiser ser amigo do mundo, olha o que diz Tiago 4,4. Só vou ler esse versículo aqui. Tiago 4,4, olha o que diz aí. Eu estou encerrando já. Olha o que diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na condição, na posição de inimigo de... O que você quer? Ser amigo do mundo ou ser amigo de Deus? O que você acha que é melhor? E uma pessoa consagrada, para encerrar, ela tem a imagem de Deus. Ela reflete na sua vida a imagem de Deus. Ser a imagem de Deus é ser parecido com Jesus. Alguém consagrado é alguém que reflete a imagem do Senhor. É ter marcas de Cristo na sua vida. Quais são essas marcas? O que é ter as marcas de Cristo na sua vida? Eu falei a semana passada. No seu falar, no jeito que você fala com as pessoas, o que sai da sua boca, no seu jeito de se vestir, no seu jeito de se relacionar com as pessoas, no seu caráter. Tudo isso reflete
a imagem de Cristo quem é uma pessoa consagrada ao Senhor. Não basta ser santo, tem que parecer, tem que se vestir, tem que se comportar, tem que se relacionar. Não basta ser santo, tem que viver como santo. Então, o propósito final da sua consagração, de ser uma pessoa consagrada, é a imagem de Cristo refletindo na sua vida. João 12:32, eu queria que você ficasse de pé agora. Aleluia. O grupo de louvor pode subir. Olha o que diz aí. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando somos consagrados, nós atraímos as pessoas até Jesus. Ei, a razão final da sua consagração é que através de você, pessoas serão atraídas a Jesus. Por que elas vão ser atraídas a Jesus? Porque elas vão ver Jesus na sua vida. Glória a Deus. Quando somos consagrados, você não precisa ficar correndo atrás de bênção. Ei, presta atenção. Se você é uma pessoa consagrada, você não precisa ficar correndo atrás de bênção. Você não precisa, vou fazer a campanha da prosperidade. Eu vou fazer 77.777 semanas de campanha. Você não precisa. Você sabe por quê? Porque quando você é consagrado, as bênçãos do Senhor, elas vão te perseguir. Lê lá Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28 fala o que acontece na vida de uma pessoa consagrada. Olha o que diz aí. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. O que é isso? Você ter uma vida consagrada. O Senhor teu Deus, olha as bênçãos, vai começa, te exaltará sobre todas as nações. Pode passar aí. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti. Amém. Aleluia. Muito melhor, presta atenção aqui, do que você ficar correndo atrás de bênção, é as bênçãos correrem atrás de você. Quando você é uma pessoa consagrada, o favor de Deus é sobre a sua vida. O favor do Senhor vem sobre você. Então vale a pena. Quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, hoje o Senhor te chama para viver uma vida de consagração. Hoje o Senhor te chama para que você possa viver uma vida consagrada a Ele, porque vale a pena se consagrar ao Senhor. Chega de ficar sofrendo, chega de ficar vivendo de dificuldades, chega de ficar vivendo um vazio existencial. Chega de ficar correndo atrás de soluções para o seu problema. Basta você somente se consagrar a Ele. E o resto Ele vai fazer na sua vida. Porque a vontade de Deus para você, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Jesus veio para te dar uma vida abundante. O que é uma vida abundante? É uma vida que vale a pena viver. Deus quer levar você a uma vida que vale a pena viver. O que precisa? Somente se consagre a Ele. Somente se entregue de coração, de corpo, alma, espírito a Ele. Viva uma vida de intimidade com Ele. Deixe Ele ser o centro da sua vida. Você vai experimentar cuidado de Deus sobre você. Você está aqui nessa noite porque Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. E o Senhor manda dizer para você que você é filho amado.
gostaria que alguém te desse? É o Senhor que quer te dar esse abraço nessa noite. O Senhor diz para você nessa noite: filho, venha até mim. Eu estou de braços abertos para você. Glória a Deus. Deixa as outras coisas de lado. É eu e você. Feche seus olhos agora, e é você e ele agora. Fale com ele.